Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Deixa, Ronan, Essa, a gente vai dar prosseguimento formal ao início da reunião. Aí o perdão, eu não Cândido. conheci o rito. Não, não, sem problema, não se preocupe, tá? Nosso Vamos lá. presidente. Por favor, soar o sino, por favor. Virtual. Dia 11 de janeiro de 2023, iniciando uma reunião ordinária do Rotary Clube do Rio de Janeiro, véspera. Nossa 19ª reunião. Nesse momento, vamos soar o sino. Prazer, uma vez que a nossa poderosa Cardoso Araújo Benchimol está em Bali, em São Paulo, e daí pediu que eu assumisse a reunião do dia de hoje. Tá? O Rotary Club vive o período 2022-2023 sob o lema Imagine the Rotary. E nós temos a nossa presidente Rotary Internacional, Jennifer Jones, do Rotary Club de... Rotary Club de... Espera um pouquinho. Roseland, Ontário, Canadá, distrito 6100, Windsor, Roseland. Nosso diretor de Rotary Internacional é Julio César Silva Santesteban Ojeda, do Rotary Club El Rimac, Lima, Peru, distrito 4455. E nosso governador do distrito 4571 é o nosso querido Luiz Carlos Fávaro, do Rotary Clube de Nova Iguaçu. Nossa presidente, nossa querida Neide Benchimol, e hoje estamos fazendo uma reunião convidando uma pessoa especial, agora mais que nunca, Ronan Silva Cardoso, que nos falará sobre o impacto da exposição a ambientes florestais na saúde humana. Tá certo? É um prazer imenso estar nessa reunião. Minha classificação de associado representativo é médico, tá certo? E ocupo a posição de diretor de protocolo e coordenador de desenvolvimento do quadro associativo. Eu gostaria de convidar a minha querida companheira e mamãe, Silvane, para fazer a nossa oração ecumênica. Por favor, Silvane. Perdão, presidente, em exercício, mas não era para tocar o hino nacional primeiro? Sim, tá, mas deixa ela fazer, depois a gente inicia o hino. Obrigado. Então, peraí, deixa eu compartilhar a oração. Senhor, ensina-nos a dar sem olhar a quem, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, que todos os membros deste clube sejam pacientes para com as dificuldades alheias, assim como precisamos da paciência dos outros, para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta está no servir sem olhar a quem. Hoje, agora e sempre. Patrícia, devolva a palavra. Muito obrigado, Silvane. Nossa secretária, por favor, vamos iniciar o hino nacional. E, com respeito devido, mantenhamos nossos microfones desligados. Secretária. De um
Desafio idolatrado, salve, salve, traz amor e de esperança a terra desce, a imagem do cruzeiro resplandece pureza, és velha, és forte, pátrio do coloreza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos da Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil foram na meio do que a terra mais garrida. Deus tem sonhos lindos, campos tem mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá, Baru, que ostentas estrelado, paz no futuro e glória no passado. Mas verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Mas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada. Fazer informação sobre o pertinente tema. Perdão, Cândido, eu não te entendi. É para eu fazer a secretaria? Secretária Luta, ter referência às informações da semana. Tá. Nós não temos muitas. Boa noite a todos. Patrícia Magluta, associada representativa desta unidade rotária, no atual período exercendo a função de secretária. Não temos muitas informações de secretaria do Rotary, porque os clubes estão retornando agora do recesso. Alguns clubes só voltarão a ter reunião semana que vem. A exemplo de nós, a nossa primeira reunião do ano. Hoje tivemos a visita do governador ao Rotary Clube Tijuca, né, que foi uma reunião virtual. Teremos, dia 14 de janeiro, um seminário distrital de serviços à juventude, mas que será realizado presencialmente em Resende. Então, acho um pouco difícil para nós estarmos presentes. Como eu estava falando um pouco mais cedo com a companheira Sueli, nós, em fevereiro, teremos a comemoração do centenário do Rotary Clube Rio de Janeiro, que é o primeiro clube de língua portuguesa, e temos o prazer de ter esse clube no nosso distrito. Então, vai haver a comemoração do centenário. São várias comemorações que são feitas separadamente, mas para participar de alguns, o básico é a inscrição no seminário, que vai acontecer no dia 26, não é isso, Silvane? 26 de fevereiro, no Sheraton. Começa às 9 da manhã, o dia todo, com vários palestrantes nacionais e internacionais. Além disso, também teremos a presença da presidente do Rotary Internacional, a primeira mulher presidente do Rotary Internacional, que vai vir prestigiar essa comemoração, né? Então, assim, é um momento único, é um momento que um rotariano jamais viverá novamente a comemoração de um centenário, né? Então, assim, eu acredito, pelo menos não no nosso distrito, né? Bem, outra notícia que eu trago hoje é que eu recebi a ligação de São Paulo hoje, da fábrica de cadeira de rodas, dizendo que as cadeiras já estão disponíveis, já estão prontas e disponíveis para nós. Então, amanhã eu vou entrar em contato com o companheiro do Rotary Clube Penha, que conseguiu para nós o transporte gratuito dessas cadeiras.
para nós termos a criação, né, do nosso banco de cadeira de rodas infantil. Eu acho que é um grande projeto do Rotary Club Vesper, né? Porque banco de cadeira de rodas já temos no nosso distrito, acho que mais de um. Nós temos o principal, que é o do Penha, tem do Barra da Tijuca, e, se eu não me engano, tem Duque de Caxias também. Mas um banco de cadeira de rodas infantil vai ser realmente uma inovação do nosso clube. Então, é uma notícia muito boa. Vamos começar com 14 cadeiras, sendo que uma já foi entregue pela Silvane. Inclusive, isso tudo partiu desse pedido dela, né? Essa ideia toda veio desse pedido da Silvane. E já entregamos uma cadeira. Então, agora vamos receber mais 13, sendo que serão 4 cadeiras, incluindo essa que a Silvane já entregou. São cadeiras estruturadas, com espuma para criança que não tem mobilidade de tronco também, e serão 10 cadeiras normais, né? Mas tamanho infantil. Bem, eu queria pedir aos companheiros que, se conhecerem alguém que mexa com design gráfico, que pudesse pensar numa logo, né, para esse banco de cadeira de rodas. Eu poderia depois conversar com essa pessoa e passar as orientações que seriam necessárias para a confecção dessa logo. Mas precisa de alguém que tenha essa capacidade de mexer com arte gráfica, com design, né? Mexer com programas como Illustrator, como Canva, esse tipo de programa. Então, se alguém conhecer alguém que pudesse nos ajudar, fala comigo no privado. Eu acho que eu já passei todas as informações. O presidente em exercício, eu devolvo-lhe a palavra. Ok. Obrigado. Só para colocar em tese, essa assembleia tem um custo e o jantar também. Mas para todos os rotarianos, como nossa presidente, como nossa secretária bem colocou, é um momento de mulher, o nosso Vesper tem uma grande força feminina. Eu acho que nós estejamos. Teremos uma homenagem a uma... Presidente, eu não sei se todos estão ouvindo como eu, mas eu estou ouvindo a sua fala falhada. Eu acho que está todo mundo ouvindo muito falhado. Eu também estou ouvindo com falhas. Estou ouvindo com falhas. Nós Talvez... temos Reinicia a transmissão dele. Ok. Eu estou falando a respeito desse momento. Uma grande essa custo, o jantar também custo ímpar, principalmente porque neste dia... Doutor, reinicia a sua transmissão, está picotando o som. Está picotando muito, ô Cândido. Vê o que é, se é o microfone ou alguma coisa que está falhando. Está picotando demais. Você fala e falha tudo. Pessoal, olha só, eu estou falando porque o meu também estava, quando eu reiniciei, parou esse picote. Não, eu vou sair e vou voltar. Enquanto o nosso presidente em exercício não entra, queria agradecer a presença aqui de todos, do Silvio Chapazzi. Alô, melhorou? Alô? Melhor? Continua falando, Cândido. Ok, então eu estava falando da importância de nós estarmos nessa assembleia com a visita de Jennifer Jones. Primeiro, porque é um momento ímpar de nós aplaudirmos a força das mulheres dentro do nosso distrito, e também pelo fato de termos um jantar de gala com muita elegância. E o mais importante que tudo isso é que nossa companheira Silvane, ela foi convidada e foi introduzida na ABROL, que é um grupo de rotarianos vinculados à literatura. E a Silvane foi aprovada em uma distinta seleção e nos honra bastante com a sua presença.
Então, é um trabalho fantástico para o Rotarivesp, que está no momento ímpar de estar criando um banco de cadeira de rodas infantil, porque é um banco difícil, haja vista cadeiras com custo de 9, 10, 12 mil, se forem mecanizadas, 40 mil. Obviamente, nós não vamos ter a premissa de cadeiras caríssimas. Vamos trabalhar com as cadeiras que a falou, que foram compradas por aqui, avaliadas em 2.100. Neide Benchimol com um preço ótimo de 1.700, e a Patrícia negociando através da própria Banco de Cadeira de Rodas, conseguiu essa cadeira por R$ 1.270, ou R$ 1.200, não é isso, Patrícia? R$ 1.200 em São Paulo. E aí, lá em São Paulo, apresentaram uma cadeira mais comum, com junção de tintas que prende a criança, uma cadeira mais simples, mas que dá forte ao valor de R$ 500. Então, começamos com 13 pela nossa companheira Silvane, nós estamos com 14 cadeiras de rodas. É óbvio que ainda não está vinculado a liberar, trazer pessoas para dar um fluxo grande, porque nós precisamos criar um domínio administrativo. Para isso, eu convidei a poderosa Vani, que é a responsável pelo núcleo jurídico do Quilombo Aquilá, e lá faz um trabalho belíssimo com Osânia, que está vindo aqui para aplaudir. E agora, convidada por mim, por Patrícia, Osânia vai assumir, a Silvane vai assumir a coordenação desse banco de cadeira de rodas. O irmão Magalhães, que vai ser admitido dia 25 ao nosso clube, já ofereceu o trabalho à Silvane, ela já está ciente disso, e ainda tem o poderoso Jorge Amorim, do Loucos para Ajudar, que tem sempre um coração enorme para poder cumprir a ação por ordem da nossa Silvane, que vai ser a coordenadora. Então, estou muito feliz, falo em nome de Neide Benchimol, falo em nome de Patrícia Magluta, que é a nossa gigante do network, ela conhece todo mundo, ela se mete, ela arranja, ela consegue. E, para não deixar de bastar, ela conseguiu gratuitamente o transporte. E nós já estávamos pensando em perder uns R$ 1.000, ela zerou esse custo através de contatos. Então, parabéns, Patrícia, parabéns, Silvane, parabéns ao clube. E assim, agora, eu vou convidar o nosso Ronan Silva Cardoso, que falará sobre o impacto da responsabilidade. Vou fazer aqui uma breve colocação sobre o seu currículo. Nosso amigo, filho de Silvane, tem 36 anos, natural do Tocantins, pai de 2 filhas lindíssimas, poeta amador, polímata, ele vai muito interessado. Cândido, professor, Cândido, pois sua fala está muito picotada. Ele é biosemioticista, graduado em letras, pós-graduado em ecopsicologia, graduado em química e pós-graduado em inteligência artificial. Fundou, em 2016, a Potetamos da Floresta, uma escola de cromoterapia focada no estudo das moléculas aromáticas e suas relações com a saúde ecológica e humana. Ensina pessoas leigas e acadêmicos a poesia e a química das plantas aromáticas medicinais. É sobre essa linha de pensamento que eu convido agora a assumir a tribuna virtual Ronan Silva Cardoso. Nós temos a praxe de 40 minutos em média de reunião, para que depois possamos dispor de umas 5, 6 perguntas que ficam sobre a coordenação da nossa secretária. Obrigado, Ronan, pela presença. A palavra é sua. Eu acho que ele congelou a imagem dele, né? Ronan, você nos ouve? Agora eu estou ouvindo. Desculpa, caiu aqui minha conexão 2 ou 3 vezes. Mas agora eu acho que vai dar certo.
iniciar a apresentação? Pode, fica. A palavra, a tribuna é sua. Aqueles que quiserem deixar seu nome no chat e o clube de origem, Isso aqui para mim. Ronan? Eu acho que ele está com dificuldade na conexão dele. Tá bom. Congelou de novo. Muito bem. Vamos falar de natureza. Não estão me ouvindo? Estamos chovendo. E agora vendo um pouco. Gente, para mim está falhando muito, então eu não sei como que eu posso entender se vocês estão me vendo. Agora sim, irmão. Estamos vendo você. Estão vendo e ouvindo? Tá. Ouvindo? Pode tocar, melhorou a Então vamos conexão. lá. Vamos lá. Muito bem. Primeiramente, eu quero agradecer os temas que são de extrema importância. Ronan, a sua Vocês conseguiram me conexão... ouvir? Gente, aqui está Não. travando para mim o tempo todo. A sua conexão, a banda, a sua largura da banda da sua rede está muito baixa. Talvez, se você fechar o vídeo, ou fazer pelo celular. Com a visão. E, por último, tenta o seu telefone celular. Eu não consegui entender nada do que vocês falaram. Se vocês puderem deixar no chat, se tiverem me ouvindo e puderem conversar comigo pelo chat, porque para mim está travando muito aqui a imagem. Agora você está ouvindo? Tenta o celular. Tenta o celular. Eu estou tentando uma conexão melhor aqui. Vamos ver se agora vai. Então, para mim, continua travando. Eu vou ter que mudar de local, porque aqui eu não estou conseguindo sinal no meu escritório. Você sem vídeo, Ronan, teu som está melhor. Você pode Tira fazer o vídeo sem e vê se tem algum eletroeletrônico perto de você. Se você tiver algum aparelho ligado na proximidade, ele está interferindo direto. Não tem. Está livre Então, aqui. tenta Deixa mudar tudo de preparado, cômodo. limpinho. Muda de cômodo. Vai com o telefone celular. Agora melhorou. Melhorou? Será que agora... Tá, vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre ciência e natureza, que são dois temas bastante importantes e urgentes, não é mesmo? E eu quero iniciar fazendo uma pergunta, né, retórica, uma pergunta para a gente poder pensar o que é uma planta. O que é uma planta? Parece uma pergunta boba, mas existe um termo na botânica chamado cegueira botânica e diz respeito a essa nossa inabilidade de perceber a natureza ao redor, especialmente a natureza verde. Se numa paisagem repleta de plantas estiver um passarinho que os nossos olhos percebem, é o passarinho e ignora a vastidão de plantas. E a prova disso está em uma outra pergunta, que é: você conhece os nomes das plantas que estão ao seu redor? Da mata nativa do Brasil, não estou falando de alho, cebola, tudo que vem da Eurásia, nativas do Brasil, o que nós conhecemos? Quando os colonizadores chegaram aqui, chamaram essas plantas de mato, mata, pode matar, porque nada era conhecido por eles. E essa herança de ignorância,
acerca do que está ao nosso redor, do mundo em que nós habitamos, ela perdura. E para que a gente possa sarar dessa ignorância, sarar dessa cegueira botânica, a primeira coisa que nós podemos fazer, e a partir de então poderemos entender o impacto do contato com a natureza na nossa saúde, é verificar, explorar, entender melhor o que é esse mundo em que habitamos, essas paisagens que estão ao nosso redor, e como as plantas interagem com essas paisagens, conosco, que tipo de mudanças podem acontecer nesse ambiente ao redor dessas plantas. A gente tem algum microfone aberto que está me confundindo. Acho que é o Renan, meu irmão, que tá... Ô, Renan, tá me dando retorno aqui, tá bem difícil concentrar. Foi, agora foi. Tá. Muito bem, gente. Vocês sabem o que as plantas podem fazer? Porque muitos de nós não sabemos. A gente pensa que a planta fica parada, né? Como se ela estivesse num outro tempo ali. E é difícil para a gente nos darmos conta. Mas, inclusive por conta dessa dificuldade, um botânico inventou aquela técnica do time-lapse. Já viram? Quando você filma durante várias horas um evento e depois acelera esse vídeo para que você possa observar o que aconteceu. E através dessa técnica é que nós podemos ver que as plantas estão de fato respirando, que elas se levantam durante o dia e que elas reduzem a quantidade de energia que elas estão usando à noite, a maioria das espécies. Elas se adaptam a diferentes condições, mas estão bastante vivas. A maioria das plantas não pode sair do lugar, né? Com exceção da palmeira andante, não sei se vocês já conhecem, a palmeira andante é uma planta que consegue andar mais de 30 metros por ano. Ela vai soltando raízes e fincando raízes e lentamente ela vai caminhando. Mas com exceção da palmeira andante, a maioria das plantas não pode sair do seu lugar. E elas são muito antigas. Elas estão no nosso planeta há bastante tempo sobrevivendo. São mestras na arte de sobreviver. Mas há quanto tempo elas estão sobrevivendo no nosso planeta, você pode se perguntar. Será que elas vieram antes ou depois dos animais? Será que todos já sabem? Tudo começa nas estrelas, não é? Quando uma estrela morre, quando ela está no auge de sua vida, de sua energia, quando ela já transformou muitos elementos através de fusão de átomos, fusão nuclear, criando elementos mais pesados e gasta a energia dela, ela morre explodindo. Quando uma estrela explode, essa matéria que ela transformou com o seu tamanho, sua gravidade, sua energia, se espalha pelo cosmos ao redor. Essa matéria, esses elementos da tabela periódica, eles são regidos também, dançam com as leis da natureza, essas leis de relações entre átomos, entre elétrons, entre tamanhos de corpos diferentes. E essas relações, elas vão compondo os planetas. Essas relações, elas vão originando as moléculas, pois os arranjos, os agrupamentos daqueles elementos que as estrelas soltaram pelo universo após o seu ciclo de vida, é que vão dar início à vida. Pois é essa a mater. A origem etimológica é a mesma, mater, mãe, matéria. Essa é a matéria, essa é a doadora de todas as formas. Este é o tecido existencial. Então, para a vida no nosso planeta existir, e para falarmos de saúde em relação com as plantas, temos de entender que o nosso planeta, ele vem das estrelas, que toda a matéria do universo acontece, existe por conta desse ciclo de vida das estrelas. Uma vez que nós tenhamos a matéria disponível, existe ainda algo nesse universo, pois essas matérias, essas diferentes composições elementares conseguem se agrupar, se organizar. E no nosso planeta, esses agrupamentos deram origem à possibilidade da vida como conhecemos. Há quanto tempo a vida começou no nosso planeta a partir dessa matéria? A vida, diz a ciência, pode ter começado há aproximadamente 4 ou 4 bilhões e meio de anos atrás. Cerca de 3 bilhões de anos, essa vida foi se desenvolvendo. Há 2,4 bilhões de anos, a ciência nos diz, a fotossíntese foi inventada.
Já ouviram falar na fotossíntese? A fotossíntese é o recurso pelo qual as plantas absorvem energia do sol, da luz disponível, para gerar seu próprio alimento, seus açúcares, não é? Mas quem inventou isso vivia há 2,4 bilhões de anos nesse planeta. Eram cadeias de bactérias, bactérias minúsculas, microscópicas, mas que você poderia ver do espaço. As mantas dessas bactérias nos oceanos, tão gigantescas eram essas famílias de bactérias. Por que tão gigantescas? Eram já mestras na arte de sobreviver. E através da invenção da fotossíntese, elas se destacaram. Foi um mecanismo muito eficiente. O nosso planeta era rico em ácido sulfúrico, em enxofre, era uma outra atmosfera. Não havia oxigênio livre, não havia vida nas paisagens, com exceção das paisagens submersas, oceânicas, onde a vida se desenvolvia lentamente. Essas bactérias que inventaram, chamadas de cianobactérias, que inventaram a fotossíntese, lentamente foram sendo arremessadas. Lentamente as ondas fizeram com que elas se chocassem nas pedras, ali nos arredores dos continentes, e a vida foi avançando. Lentamente os corpos foram se adaptando, pois a vida se adapta. A vida aprende a conhecer, reconhecer e a lidar com o seu próprio peso, sua própria existência, suas células, seu metabolismo. Os corpos precisaram encontrar uma maneira de perdurar, de persistir, e essas primeiras bactérias, tirando da energia solar a sua força, capturando moléculas de CO2, carbono, oxigênio, nitrogênio, diferentes átomos ao redor foram sendo capturados, transformados por essas bactérias em seus organismos, numa autopoiese, para que possam permanecer existindo. E lentamente esse organismo foi evoluindo. E a vida, saindo das águas, começou a ocupar a superfície do planeta há aproximadamente 600 milhões de anos. Eu sei que são muitos números, mas é importante a gente pensar que os dinossauros, os famosos dinossauros, foram extintos há 65 milhões de anos. As plantas estão na superfície terrestre com a sua química há mais de 600 milhões de anos. E o que elas estão fazendo desde então com as paisagens deste planeta? Você pode se perguntar. Ora, elas não estão paradas, elas transformaram este planeta em sua imagem e semelhança. Você talvez não saiba, mas mais de 90%, na verdade, mais de 96% da biomassa, da massa viva do planeta, é de plantas. As plantas vieram antes de todos os animais. Os crustáceos saíram das águas lentamente e foram se transformando em insetos, os primeiros animais que as plantas foram reconhecer na natureza. E quando esses insetos ganharam a atmosfera com asas, com seus recursos, as plantas inventaram as flores. Então, elas estavam numa relação com essa natureza ao redor. As flores surgiram por volta de 200 milhões de anos atrás. Vejam bem, de 600, quando elas começaram a habitar a superfície do planeta, a 200 milhões de anos atrás. 400 milhões de anos para o surgimento das flores. As plantas, desde então, elas têm desenvolvido formas peculiares de lidar com a natureza, já que elas não podem levantar e sair correndo quando o inseto, quando os animais que foram surgindo, porque depois dos crustáceos, nós tivemos o surgimento ali de répteis que surgiram de anfíbios, nós tivemos o surgimento de mamíferos, e todos estes seres no nosso planeta, essa vida explodindo, em diversidade, em evolução, eles estavam no mesmo ambiente atmosférico, compartilhando este mar, esse oceano atmosfera que respiramos. De que é composto esse mar, esse oceano atmosfera? A atmosfera que respiramos, ela é feita de partículas, moléculas, pedaços dos corpos que habitam as paisagens. E estes animais primordiais, que corpos haviam nas paisagens, além dos seus próprios, das montanhas, dos mares? Os corpos das plantas. As plantas, elas não só absorvem energia e crescem, elas transmutam elementos e moléculas. E com a fotossíntese, elas conseguem, capturando moléculas de CO2, quebrar essa molécula, fazer cadeias de carbono e solta o oxigênio
que nós sabemos oxidou a atmosfera da Terra. Existe um nome para isso, um evento na astrobiologia, para quem estuda biologia avançada, vai estudar o evento da grande oxidação. Se quiser botar numa aba do Google e agora para não perder o nome, a grande oxidação. Esse foi justamente o evento que tornou possível a vida como nós conhecemos nesse planeta. Se hoje você respira e pode ter saúde, é porque há milhões de anos as plantas transmutaram a atmosfera do planeta, liberando o oxigênio na sua forma livre. Essas plantas, lentamente, elas conseguiram transformar de maneira profunda a atmosfera, de forma que esse oxigênio liberado reagiu com as montanhas e mudou a cor dos minerais e das montanhas. Esse oxigênio liberado reagiu com os oceanos e mudou a cor oceânica. As plantas, pela sua quantidade abundante na superfície do planeta e a sua química incansável, constante. E veja bem, plantas podem viver 50, 100, algumas espécies mais de 1000 anos. Existe hoje uma planta viva com mais de 4.500 anos. Um pinheiro, nos Estados Unidos. Então, estes seres, ao longo de eras, foram transformando ininterruptamente aquela química inicial do planeta, rica em enxofre, ácido sulfúrico, na atmosfera como nós conhecemos. Aqueles seres que não estavam adaptados foram eliminados, não resistiram ao novo ambiente químico. Aqueles corpos que se adaptaram, pois o oxigênio é um gás altamente reativo, eles puderam utilizar esse oxigênio e surgiram novos órgãos. A criatividade da vida explodiu em dedos, em ossos. E a partir de então, nós temos a grande oxidação, mudando a história do nosso planeta. As plantas são as responsáveis pela atmosfera que nós respiramos. Mas não para aí. Elas também transformam o solo. E são muitas as espécies de plantas que, a partir dos elementos capturados ao seu redor, produzem moléculas químicas conhecidas como metabólitos secundários, onde nós teremos diferentes classes químicas de moléculas, e essas moléculas são volatilizadas. Elas vão sendo liberadas lentamente na natureza através das raízes, através do tronco, através das folhas, dos frutos, depende de cada espécie, as flores. Existem glândulas, tricomas, onde essas moléculas produzidas pelas plantas vão ser armazenadas, criadas, liberadas ao longo de milhões de anos. As plantas foram liberando no solo algumas dessas moléculas. E para quem não acha isso algo possível de visualizar, pense no que é um bosque de pinheiros ou de eucaliptos, onde você tem ali a impossibilidade de outras plantas crescerem ao redor. Você sabe por que que elas não crescem ao redor dessas árvores? Porque essas árvores soltam componentes como a cânfora, componentes como a fenchona, componentes como 1,8 cineol, são nomes de moléculas. Moléculas que causam estresse oxidativo nas raízes alheias e inibem o crescimento das outras plantas, dando essa prevalência para os eucaliptos e pinheiros. Mas as plantas não fazem só isso, elas não só agridem umas às outras com essas suas moléculas. Hoje nós temos importantes pesquisadoras como a doutora Suzanne Simard, que tem alguns vídeos, se a gente for procurar no TED, por exemplo, bem famosos, né? Ela é uma pesquisadora de bastante renome, hoje lançou livros muito importantes, porque ela fala sobre aquela que é conhecida como a internet das árvores, a comunicação subterrânea entre raízes. Através de redes de micélios, que são formações de fungos, as plantas conseguem trocar seus componentes químicos, e algumas plantas conseguem favorecer outras ao seu redor, dando para elas energia. Como é que a Suzanne Simard descobriu isso? Ela deu carbono radioativo, um isótopo de carbono radioativo para a planta. No dia seguinte foi lá com um aparelho para medir o espectro de radioatividade e teve a constatação de que a planta a única para a qual ela deu carbono radioativo, transformou esse carbono em açúcares e dividiu com outras plantas mais jovens ao redor, que não teriam a mesma capacidade competitiva no ambiente florestal.
Então, as plantas são seres muito inteligentes. Nós normalmente pensamos em inteligência como a habilidade de resolver problemas, inteligência como uma capacidade de sobreviver, inteligência como a capacidade de ser criativo. Bom, as plantas são criativas, são excelentes em sobreviver, e veja só, elas têm consciência do que está acontecendo ao redor delas. As plantas, elas têm diversos tipos de sensores, de sentidos, para perceber a gravidade, para perceber a chuva, a temperatura, para perceber quimicamente, especialmente, esse mundo ao redor. Quando elas percebem um determinado tipo de química, de um certo grupo de bactérias nocivas no solo, elas começam a produzir componentes para combater essas bactérias. Elas regulam a saúde do solo. Muitas são as plantas famosas por fazer isso. Quem quiser um exemplo pode pesquisar o vetiver, uma planta muito estudada pelo professor Billy de Moraes, da Embrapa do Rio de Janeiro, e que é utilizada para limpar água. Ela filtra água. Tão poderoso é esse efeito dela de capturar componentes pesados, moléculas pesadas da atmosfera, componentes tóxicos que estão ali, e transmutar isso em moléculas que são benéficas, que cumprem outras funções químicas na natureza. São muitos os exemplos, e eu não vou ter tempo aqui de dar exemplos de tudo que as plantas podem fazer pelo solo. Então, ao longo da palestra, eu vou tentar trazer alguns exemplos para que fique claro esse universo oculto que os nossos olhos não veem, a não ser que nós estudemos. As plantas, elas transformaram as relações com os outros seres vivos num tal ponto que hoje são elas que regem as cadeias alimentares, os ciclos. Onde os animais ficam? Onde não tem plantas, o que nós temos? Desertificações, formações rochosas. Onde a ausência de plantas, o solo empobrece, parece que a vida se esvai. Num ambiente florestal, o que nós temos? Abundância de plantas, abundância de insetos, abundância de animais, de todos os tipos, uma biodiversidade pulsante. Então, as plantas atraem a vida, não só porque são alimento, mas porque transformam essas paisagens, transformam a qualidade do solo, transformam a qualidade da água. E não para por aí. Antes de falar sobre o grande impacto na nossa saúde, eu ainda preciso falar sobre o clima. Porque hoje já não faltam estudos das mais importantes universidades do mundo. Quem tiver qualquer dúvida, entre no site de Harvard, pesquisa em Harvard e vá pesquisar biogeoquímica lá no site harvard.edu. Quem tiver dúvidas, Harvard é a melhor do mundo. Todas as maiores universidades do mundo estão estudando a biogeoquímica atmosférica. Por quê? Descobriu-se que o clima do mundo é controlado pelas grandes florestas. Não só por elas, mas elas são organismos muito potentes. De forma que a nossa Amazônia, para quem não sabe, que tem árvores que podem transpirar cerca de 1.000 litros de água por dia. Tão grandes são algumas árvores, Sumaúma, entre outras árvores enormes. Essa água transpirada nessa grande floresta amazônica, ela não cai na forma de chuva automaticamente, mas ela está ali na atmosfera. Para que haja chuva a partir daí, as moléculas, e veja bem, vá me acompanhando, tá? Eu vou ligar todos esses pontos. As moléculas, a química criada pelas plantas da floresta amazônica, oxida o aroma, os aromas, os cheiros das plantas, oxidam na atmosfera, através da ação, obviamente, do oxigênio, aceleradas pela luz solar. Quando oxidam, se transformam em aerosóis secundários. Esses aerosóis secundários são núcleos condensadores de umidade. O que isso significa? Significa que os aromas da floresta fazem chover, porque essas moléculas na atmosfera aglutinam moléculas de água. São elas que formam as gotas. Sem elas, não tem gotas. A água não se forma se você não tiver moléculas que vão auxiliar nesse processo para a aglutinação das gotas. As chuvas fortes da Amazônia são tão potentes porque esses aromas constantemente estão fazendo com que aquela umidade, aquela transpiração desça na forma de chuva, que existe um efeito atmosférico de mudança de pressão atmosférica. Essa mudança na pressão atmosférica faz com que sejam aceleradas correntes de vento sobre os oceanos,
o que impede a formação de ciclones e furacões no nosso Nordeste, justamente por conta da presença da floresta amazônica. Isso tudo são estudos sérios. Quem quiser conhecer mais, pode conhecer o trabalho do professor doutor Antônio Donato Nobre. Trabalha no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui no Brasil. E tem parcerias com diferentes laboratórios, pesquisadoras e pesquisadores de todo o mundo, com sensores na Amazônia, para validar tudo que eu estou trazendo aqui. É só pesquisar por rios voadores, Antônio Donato Nobre, e você vai encontrar todas essas informações. Esses rios voadores são um fenômeno que recebe esse nome porque essa mudança na pressão atmosférica faz com que a floresta atraia a umidade oceânica. Já ouviu falar? Ah, mas é o oceano que faz chuva. Não é. O metro quadrado oceânico produz muito menos água e chuva do que o metro quadrado de floresta. A floresta vence a batalha. E onde não tem floresta perto de oceano no mundo, nós temos os desertos e a entrada de ciclones e furacões. Se você pegar o mapa mundi e olhar os trópicos de Câncer e Capricórnio, você vai perceber que são áreas desertificadas. Existe uma predisposição geográfica, ventos mais secos, que fazem com que essas regiões se desertifiquem, com exceção daqui, do nosso Brasil, onde nós temos a floresta amazônica, conhecida aí como a bomba biótica de umidade, e que executa esse papel. Só que ela mexe com o clima do mundo inteiro. Tamanho é o poder de uma molécula pequenina. Várias moléculas. Quintilhões e quintilhões de moléculas em uma gota. Sim, esse é o número, são vários quintilhões em uma gota. Então nós precisamos entender esse impacto das plantas nesse planeta. Porque elas estão regulando o solo, elas estão definindo onde a vida acontece, elas estão oferecendo os medicamentos, elas estão oferecendo os alimentos. E para quem duvida que elas oferecem medicamentos, vamos lembrar da história da aspirina. Vocês conhecem a história da aspirina? Que começa lá com os egípcios, né? Antes de ser inventada a aspirina, quando a gente pega o Papiro de Ebers, o documento mais importante, mais antigo da história da medicina egípcia, que a gente tem acesso hoje. No Papiro de Ebers, você tem receitas, por exemplo, com salgueiro, uma planta que hoje é conhecida como Salix alba. A mesma planta que foi estudada pelo reverendo Edward Stone. Quem é Edward Stone? Foi aquele que escreveu o primeiro ensaio clínico da história da medicina. O primeiro artigo científico da história da medicina foi escrito por Edward Stone, um reverendo inglês. E o que ele escreveu, ele fez um teste com casca de salgueiro, ele estava buscando outra planta, mas sem querer encontrou a casca de salgueiro, fez uma tintura, fez um extrato a partir dessa planta, e aplicou em algumas pessoas que estavam com dores, inflamações no joelho, sintomas de malária. Mesmo uso que os egípcios faziam. Há mais de 3.000 anos. O mesmo uso, sintomas de malária. Febres, dores. O reverendo Edward, ele foi uma importante figura porque a partir dos seus estudos foram surgindo outros grupos de pesquisadores ao redor do mundo. E a aspirina pôde ser isolada, o ácido acetil salicílico foi sintetizado para que a gente tivesse menos efeitos colaterais vindos do ácido salicílico e dos salicilatos naturais. Então, o primeiro medicamento da história, vendido em larga escala, utilizado por... Quantas pessoas não utilizam hoje a aspirina? Quantas vidas ela já não salvou, inclusive em questões de infarto? Pois tudo isso vem do estudo da casca do salgueiro. E a casca do salgueiro era conhecida porque lá atrás o ser humano caminhando pela atmosfera do planeta encontrou a planta e ficou encantado com o cheiro da planta. Aquele aroma intrigava. E querendo trazer para perto esse aroma, fomos conhecendo essa natureza ao redor. Então, para falarmos de saúde, para falarmos da exposição a ambientes naturais, temos que entender não só o que as plantas fizeram com o nosso planeta, mas a relação humana com essas plantas. Porque não há tempo de falar sobre a relação com diferentes animais, mas se pensarmos apenas na relação humana, já podemos ficar maravilhadas e maravilhados. Porque nós extraímos tudo o que precisamos das plantas, combustíveis, roupas, tecido, não é? Nossos alimentos mais importantes. Sem as plantas, nós desapareceríamos em pouco tempo.
E sem nós, as plantas perdurariam tranquilas por mais bilhões, quem sabe quanto tempo ainda. Se não me engano, foi ano passado ou retrasado que a NASA conseguiu germinar uma semente de algodoeiro na Lua. Tamanha é a capacidade delas de sobreviverem. A química que as plantas produzem, esse é o ponto mais importante. A química que as plantas produzem é uma resposta a variáveis do ambiente. Então pega o alecrim, uma planta muito famosa. No pé de uma montanha, ou seja, próximo ali do nível do mar, esse alecrim vai produzir bastante da molécula 1,8-cineol. Mas se a gente colocar ele no topo de uma montanha, onde você tem mais luz, mais oxigênio, ele vai produzir mais uma molécula chamada cânfora. Isso muda o aroma da planta e muda os seus usos terapêuticos, aqueles que são conhecidos. A molécula 1,8-cineol faz parte da composição da famosa pomada Vic Vaporub. Ela é também conhecida como eucaliptol. É a mesma molécula, só muda a nomenclatura. 1,8-cineol é eucaliptol. A molécula cânfora, que eu já mencionei aqui algumas vezes, está presente na farmácia em diferentes medicamentos. Pomadas para dores, sim, mas diferentes tipos de medicamentos. Inclusive, alguns que estão sendo lançados para que você tenha um desempenho cognitivo de pessoas idosas que têm baixo fluxo sanguíneo no cérebro. E o alecrim rico em cânfora, por exemplo, é uma planta que tem esse potencial para ajudar a ser utilizado aí nas mãos corretas, né, de quem entende que existe diferença entre o alecrim colhido em Brasília, o alecrim colhido no Rio de Janeiro, um alecrim colhido no Canadá. Nós temos diferenças. Diferenças na temperatura, na quantidade de chuvas, no tipo de insetos, bactérias, fungos, vírus. Sim, as plantas são atacadas por vírus, bactérias e fungos, e elas desenvolvem as suas moléculas justamente para regular a presença dessas ameaças e para transformar a sua própria resistência. Então pense na mirra, um dos presentes de Cristo quando ele nasceu. Já parou para se perguntar por que deram para Cristo mirra e olíbano quando ele nasceu? Duas resinas de plantas. A mirra é uma árvore, um arbusto que cresce nas áreas mais secas, rochosas e quentes do deserto. Mas ela é perennifólia, significa que ela passa o ano inteiro verdinha, tranquila. A secura não incomoda a mirra. Por quê? Ela produz uma química capaz de proteger as suas células do estresse oxidativo. E é aqui que entra o ponto fundamental do que eu vim trazer e dividir com vocês. Já ouviram falar no estresse oxidativo? Porque o oxigênio, ele é, obviamente, um elemento de extrema importância e a molécula de oxigênio é o que permite a todos nós estarmos aqui respirando, trocando nossa energia, respirando esse ar que todos os seres que já viveram aqui respiraram e nele soltaram suas células. Estamos aqui nessa atmosfera oceano. Esse oxigênio que nós estamos respirando, na cidade, tem uma série de outros elementos aos quais ele é somado e que torna essa atmosfera menos saudável. Que elementos são esses disruptores endócrinos, por exemplo? Poluentes do escapamento dos carros, de pesticidas, das indústrias, poluentes que estão na atmosfera. Pequenos pedaços, moléculas desses poluentes. A atmosfera urbana, ela é considerada uma atmosfera bastante oxidativa. Vamos entender isso. O que são radicais livres? Radicais livres são átomos que estão na atmosfera e que produzem um efeito muito interessante em outros átomos ou moléculas. Os radicais livres, eles possuem uma instabilidade eletrônica. E com isso eu quero dizer em termos de elétrons. Os átomos precisam de uma certa quantidade de elétrons para estarem equilibrados, como estão na tabela periódica. Mas quando você muda e existe um desequilíbrio na quantidade de elétrons da última camada, um átomo pode se tornar instável. Então imagine o oxigênio, mas agora imagine o oxigênio boladão. O oxigênio está muito bolado. Ele está preocupado. Ele precisa recuperar essa estabilidade dele. Então o que ele faz? Ele captura elétrons de outras moléculas. Isso é um radical livre.
Ele é radical, ele é livre, ele pega elétrons e ele não está nem aí se você precisava dos seus elétrons. Você sabe o que significa para a sua saúde? Você sabe o que significa para todos os seres que habitam a superfície desse planeta? As plantas, os animais, os insetos? Ora, as nossas células, elas contêm lipídios. É a membrana das nossas células. O conteúdo celular está sendo protegido por lipídios. O oxigênio reativo, e o oxigênio é dos átomos um dos mais abundantes e reativos, 47% de toda a superfície do nosso planeta é oxigênio, se pensar também na forma sólida, né? Então ele é muito abundante. Ele está para todo lado, você respira ele o tempo todo. E quando você inspira ele, esse oxigênio instável, radical livre, vai capturar elétrons das suas células. E ao capturar elétrons da membrana de uma célula, ele vai produzir ali defeitos na membrana dessa célula, vai machucar essa membrana. E isso leva ao extravasamento de conteúdo celular. Não sei se vocês estão ouvindo, meu cachorrinho está latindo bastante, eu não sei se está atrapalhando, mas focando. Quando a gente inala os radicais livres, eles roubam elétrons e tornam as nossas células instáveis ao ponto de destruir aquela camada, aquela membrana que protege as nossas células, sua parede celular, e destruindo essa parede celular, o conteúdo intracelular vaza. Quando esse conteúdo vaza, o seu corpo percebe elementos que não deveriam estar do lado de fora da célula e inicia-se um processo de resposta inflamatória. Isso resulta no estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele é hoje responsável por mais de 100 das mais graves e importantes doenças que nós temos na humanidade. Pense em Parkinson, Alzheimer, diferentes tipos de cânceres. Pense nas piores doenças que você imaginar. E ela vai estar ligada ao estresse oxidativo. As mulheres que muito sofrem com queixas relacionadas à cólica, menopausa precoce, tudo está relacionado também ao estresse oxidativo. Os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos em termos de sedentarismo, se você se exercita ou não, se você força demais a barra e se exercita muito, a sua alimentação se ela é industrializada demais, tudo isso pode interferir para que exista aí uma diferença maior nesse balanço entre os radicais livres e as suas enzimas antioxidantes. O nosso corpo produz defesas contra esses radicais livres que roubam elétrons. Nosso corpo produz enzimas, e superóxido dismutase, por exemplo, enzimas que são capazes de transformar essas espécies reativas de oxigênio, roubadoras de elétron, em moléculas menos danosas para a nossa saúde. Só que o nosso corpo não produz enzimas o bastante para conter o avanço do estresse oxidativo com a vida que a gente leva. Então, com os disruptores endócrinos, com os poluentes, com as fumaças de escapamento, a alimentação industrializada, a vida sedentária, tudo isso agrava e, a partir daí, o estresse oxidativo não só causa, como também piora diferentes doenças. Aí você já deve estar se perguntando, Ronan, você falou de 1000 coisas, o que tem a ver agora isso aí com as plantas? Aí é onde a gente chega na parte interessante da história, né? Já ouviu falar nos forest baths, também conhecidos como os banhos florestais? Hoje são muitas as médicas e os médicos ao redor do mundo que recomendam banhos florestais, passeios na natureza, para pacientes em recuperação de certas doenças, porque existem fortes evidências de que o ambiente florestal melhora significativamente um quadro geral de saúde da pessoa. Só que isso acontece por diferentes fatores, e eu poderia mencionar aqui, por exemplo, não só a questão do ambiente aberto, que é muito interessante para o nosso sistema nervoso, não só a questão das cores, evoluímos num planeta verde, então estamos adaptados a nos sentirmos bem diante da cor verde, mas a química atmosférica. Vamos falar sobre respiração e sobre como a nossa saúde melhora ao caminhar por um ambiente florestal, pensando no seguinte, você está caminhando e você está indo em direção a um bosque de eucaliptos e você nem está perto do bosque de eucaliptos, mas sentiu o cheiro. O que isso significa? Significa que a planta, nas suas transmutações, absorvia elementos, com o seu metabolismo criava moléculas, essas moléculas foram sendo liberadas para a atmosfera, uma brisa passou, levou essas moléculas até a sua
cavidade olfativa. Suas vias aéreas superiores inalaram, puxaram essas moléculas para dentro. Essas moléculas encontraram receptores, não só os receptores que você tem aqui no epitélio olfativo e que vão, a partir do nervo olfativo, levar essas impressões diretamente à região do cérebro responsável por interpretar estes sinais, mas além disso, não sei se todos sabem, mas rendeu um prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, acho que foi em 2001 ou 2002, para Linda Buck e Richard Axel, a descoberta dos receptores olfativos ectópicos. Nós temos receptores olfativos espalhados por todos os tecidos humanos em que eles foram buscados. Fígado, rim, coração, pulmão, pele, íris, retina. Em espermatozoides, inclusive, eles só encontram óvulo porque eles possuem receptores olfativos que são utilizados para capturar moléculas que são ali, que acabam sendo dispersadas no corpo pela presença dos óvulos, e é quimicamente pelo faro que os espermatozoides encontram os óvulos. Depende esse processo desses receptores olfativos. Isso é uma descoberta muito interessante, feita por alguns pesquisadores na Alemanha. E nós podemos entender hoje que este é um dos nossos sistemas, o sistema olfativo, o mais importante, se eu não puder dizer um dos mais importantes. Por quê? Ele tem essa família de receptores responsável aí por, na verdade, mais de 10% do nosso DNA é para essa família de receptores olfativos, tá? Então, é uma quantidade muito grande do DNA voltada para eles. Uma porcentagem muito grande dos receptores acoplados à proteína G, os receptores olfativos ectópicos são a maior família, são os mais importantes. O que esses receptores olfativos ectópicos fazem? A mesma coisa que os receptores no seu epitélio olfativo faz. Eles capturam as moléculas voláteis presentes na atmosfera que foram dispersadas pelos corpos que habitam as paisagens. E capturando essas moléculas, diferentes processos fisiológicos são disparados. Então, você está caminhando rumo a um bosque de eucaliptos. E essas moléculas começaram a encontrar seus receptores. E quando você se deu conta e pensou que aroma agradável, essas moléculas já estavam percorrendo o seu sangue. Porque sim, quando você inala, inspira um aroma, isso significa que essas moléculas desceram traqueia abaixo e, através dos nossos alvéolos pulmonares, foram lançadas na sua corrente sanguínea. Algumas moléculas aromáticas ficam 1 hora e meia rodando o seu sangue. Depende do tamanho, depende de quantos loopings tem a molécula, depende de características físicas e químicas. Afinidade por proteínas no sangue. Uma molécula como o citral, bastante presente no Eucalyptus citriodora, aquele com cheiro bem cítrico, ou na citronela, por exemplo, essa molécula pode ficar 72 horas no nosso organismo. Ao passo que o eucaliptol dos eucaliptos pode ficar 1 hora e meia. Então, esse ambiente florestal é um ambiente enriquecido de moléculas e quando você passeia por ele, essas moléculas estão aderindo a receptores na sua pele, nos seus olhos, estão entrando através da sua traqueia, não só mandando sinais para o seu cérebro, mas também disparando diferentes circuitos fisiológicos. Agora, uma das coisas mais potentes que essas moléculas podem fazer é combater o estresse oxidativo. Por quê? Porque as plantas sofrem com estresse oxidativo, e muito. Afinal de contas, pense na mirra parada debaixo do sol do deserto. É ou não é muito estresse oxidativo? É muito radical livre. A temperatura é muito alta, acelera esses processos. Mas a planta se protege. E especialmente a mirra, que eu estou dando como exemplo, produz uma série de sesquiterpenos. São tipos de moléculas com 15 carbonos, moléculas aromáticas, voláteis. Essas moléculas são utilizadas hoje pela indústria farmacêutica em diferentes produtos para proteger de danos às nossas células. Protege de danos às células da planta, protege de danos às nossas células. Esse é o ponto. A atmosfera natural ela é rica nas moléculas voláteis produzidas pelas plantas. E são milhares e milhares de moléculas já conhecidas. Essas moléculas possuem diferentes efeitos no nosso organismo e algumas podem disparar processos fisiológicos relacionados, por exemplo, à resistência ao estresse oxidativo. Não só agindo diretamente sobre o radical livre, diminuindo ali, doando elétrons, né, diminuindo essa agressividade,
como também estimulando as nossas enzimas de defesa, como a superóxido dismutase. Então, quando caminhamos para o ambiente urbano, estamos absorvendo as fumaças, estamos absorvendo os poluentes. Quando caminhamos para o ambiente florestal, estamos absorvendo a fitoquímica, a química que as plantas desenvolveram para se relacionar com essa paisagem ao redor e, obviamente, com os problemas que essa paisagem traz, dentre eles o estresse oxidativo, que é um fator de adoecimento, de agravamento de adoecimentos, dos mais importantes para os quais podemos dar atenção quando falamos de saúde hoje. Então, o impacto da existência das plantas vai além da existência da natureza como conhecemos, da existência da própria vida, dos arranjos da vida. As plantas mudaram o curso dos rios com suas raízes, elas mudaram o curso das chuvas, elas temperaram o nosso planeta, elas ofereceram frutos e flores e ofereceram suas moléculas que nós, lá atrás, com os egípcios, já conhecíamos, antes deles também. Existem estudos que não vai dar tempo de mencionar, mas estudos maravilhosos, por exemplo, da doutora Stata Norton, infelizmente faleceu há alguns anos, mas foi reitora de uma universidade dos Estados Unidos, e que fez um trabalho muito incrível. Um livro dela se chama... agora eu não vou recordar o nome. Cérebro, Saúde, me perdoem, eu vou ter que colocar depois aí à disposição, através, de repente, da minha mãe, Silvane, para que todos possam acessar. Mas a Stata Norton, ela tem um livro sobre saúde cerebral, em que ela vai falar das nossas relações dos últimos 40 mil anos, trazendo pesquisas de diferentes áreas, né, ali, da arqueologia, entre outras, que foram descobrir em acampamentos antigos humanos a presença, os vestígios de plantas que já eram utilizadas há mais de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil anos. Saiu, inclusive, na Nature, uma das mais importantes revistas científicas do mundo e mais prestigiadas hoje, se não me engano foi ano retrasado, há uns 2 anos, uma matéria falando sobre as camas mais antigas da humanidade, onde encontraram ali um acampamento em cavernas, lá na África do Sul, em que foram ali encontrados vestígios, né, de plantas queimadas que eram utilizadas para varrer esses ambientes em que nossas ancestrais e nossos ancestrais dormiam. A planta foi identificada com diferentes análises laboratoriais, era uma canforeira. Supõe-se que era utilizada para afastar percevejos, outros tipos de insetos, e melhorar também a qualidade do sono. A canforeira produz diferentes tipos de moléculas que podem servir a essas finalidades. Posso citar o linalol, na sua variedade linalonífera. Linalol é o nome de uma molécula hoje vastamente estudada e conhecida como ansiolítica. É só pesquisar em linalol. Você pode pesquisar no PubMed, no PubChem, e vai encontrar uma riqueza de informações sobre o linalol. Entre outras moléculas que nossas ancestrais e nossos ancestrais conheceram intuitivamente através desse aparato, esse corpo que se fez num planeta em que as plantas já habitavam, esse organismo que evoluiu numa atmosfera já com a presença da química das plantas, se adaptando para essa química. Então, quando falamos na nossa saúde, estamos falando desde que o mundo é mundo. Esse achado arqueológico que eu mencionei por último, da canforeira, são camas de mais de 250 mil anos. Os seres humanos mais antigos que a gente tem registro têm por volta entre 400 e 500 mil anos. As plantas já estavam aí há 599 milhões e 500 mil anos, quando o Homo sapiens sapiens se deu conta de que estava caminhando neste planeta. Então, o nosso corpo está adaptado para reconhecer essas moléculas, não está adaptado para os disruptores endócrinos das fumaças de escapamento. E a exposição aos ambientes naturais é uma exposição à química natural. É uma exposição à química que as plantas desenvolveram para sobreviver, para se comunicar. Essas moléculas servem de comunicação, elas se avisam. Certas moléculas da atmosfera, como o salicilato de metila, um salicilato, que quando toca a nossa pele, inclusive, se transforma em ácido salicílico, essa molécula funciona como um aviso para outras plantas começarem a produzir mais moléculas de defesa, e toda uma floresta pode ter uma reação em cadeia
por conta da presença de um componente químico que uma planta iniciou. O ambiente florestal é um ambiente que os nossos olhos não foram feitos para ver na sua sutileza. Existe uma frase que diz que não fomos feitos para ver a luz, apenas os corpos tocados pela luz. Também não fomos feitos para ver a química das plantas. Mas se você olhar ao redor, você vai poder ver os corpos tocados por essa química, o planeta tocado por essa química. Não existiria vida sem planta. Não existe saúde sem química de planta. As moléculas podem ser semivoláteis, voláteis ou não voláteis que uma planta produz. E através de chás, infusões, nós descobrimos os nossos medicamentos ao longo da história. Mas, inevitavelmente, quando você simplesmente caminhar por um ambiente florestal, você vai farejar a natureza. E isso vai significar que essa natureza caminha no seu sangue. E você vai sair do bosque de eucaliptos e aquelas moléculas vão continuar caminhando no seu sangue por mais de 1 hora. E saúde é um estado que depende de muitos fatores. Porém, diminuir o impacto do estresse oxidativo é reconhecidamente um fator de extrema importância para reduzirmos não só sintomas, como também a possibilidade de surgimento de diferentes doenças gravíssimas que atacam os nervos, o coração, o cérebro e diferentes sistemas do nosso organismo. Essa era a contribuição que eu queria trazer. As plantas são extremamente sensíveis. Elas criam suas soluções. Nós vivemos no mundo delas. E é por conta da química molecular e da relação do nosso organismo com essa química que é mais saudável. Nós estamos no ambiente natural. Este é o impacto. Agradeço a oportunidade e era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Espero que tenha sido proveitoso de alguma maneira. Presidente. Acho que está no mudo o microfone. Mas ele pode abrir o microfone dele. Deixa eu ver aqui. Cadê o Cândido? Ok, abri. Muito obrigado. Bom, eu estava aqui enaltecendo o imenso conhecimento do professor Ronan, uma sabedoria incrível, um amante da natureza, da biologia, da botânica, e que conseguiu prender a respiração de todos para que não se pudesse perder 1 segundo de uma informação extremamente contundente e variada. É fantástico. A nossa secretária Patrícia Magluta vai abrir para as perguntas. Eu só gostaria de falar uma coisinha romântica. Eu sou um amante de muitas plantas, muitos aromas, mas especialmente da mirra. A mirra tem um poder fantástico e o companheiro falou do presente dado a Jesus. E principalmente porque a mirra tem também uma ação bactericida e fungicida. E nessa época as mulheres morriam muito pelo Clostridium tetani. Elas tinham um tétano que atacava a cicatriz umbilical e morria a criança e muitas vezes a mãe ia junto, tá certo? E a doação da mirra é que ela era aplicada junto à cicatriz umbilical para que a criança da época tivesse possibilidade de ter uma vida mais saudável e não sucumbisse pelas infecções dessas bactérias, haja vista que essas árvores, essas plantas, têm o seu próprio domínio pela invasão de bactérias e vírus e fungos, conforme o professor falou. Então, eu gostaria de falar sobre isso e passo a palavra, então, para a secretária. Obrigado. O primeiro a querer se manifestar é o companheiro Jorge Amorim. Deixa eu... Pode abrir seu microfone, Jorge. Abriu. Boa noite a todos. Enquanto eu falava, eu estava aqui botando no papel o que eu estou assimilando dentro da sua palestra.
E se você discordar do que eu vou dizer, por favor, me ajude, porque você estava dando uma aula. Eu verifiquei assim, o aspecto de uma simbiose, que é a troca de energia entre os seres humanos e as plantas, porque as plantas têm uma energia. Verifiquei que você falou sobre fitoterapia, que é a cura através das plantas, a medicina da floresta. E também verifiquei que você falou sobre física quântica, que tem a ver com elétrons, prótons, nêutrons, quarks, ou seja, a formação do universo. Tem alguma ligação, isso tudo que eu estou colocando? Olha, Jorge, eu não sei se eu falhou um pouquinho aqui para mim, o áudio, mas você está me perguntando se as suas observações procedem, é isso? Dentro do que eu trouxe para... A mecânica quântica, ela está focada em um outro aspecto, né? Um outro lado dessas manifestações atômicas e moleculares, né? Quando a gente está falando dos elétrons, a gente está falando dela, mas aqui eu quis trazer esse recorte específico, né, dos radicais livres, porque no nosso universo tudo se baseia nas relações entre essas forças intermoleculares, entre moléculas, entre átomos, são diferentes tipos de forças que existem, né? Então a mecânica quântica ela está dentro desse domínio, mas aqui na palestra eu não trouxe nada relacionado à energia nesse sentido, né? Seria mais essa questão dos elétrons, das moléculas, encontrando esse equilíbrio energético quando possui ali uma certa quantidade de elétrons. Quando não possui, então eles vão tender a buscar de outras moléculas, né? Capturar, roubar esses elétrons de outros lugares. Eu não sei se eu peguei sua pergunta. Se você quiser refazer ela. É uma conexão. Ô, Jorge, o seu som está muito ruim. A gente não está conseguindo compreender a sua pergunta. Jorge, põe no chat aí, depois o Ronan te responde. Está melhorando? Melhorou? Melhorou. Então, dentro dessa simbiose, que eu vejo é o seguinte, é uma troca, entendeu? Um campo energético entre o ser humano e as plantas, e automaticamente entrando a fitoterapia, que é o tratamento do ser humano através das plantas. E quando eu falei sobre a física quântica, eu abordei sobre os prótons, elétrons, nêutrons e os quarks, ou seja, a composição do universo. Isso, bacana. Essa simbiose, ela é uma coisa realmente muito interessante, isso que você está falando, porque eu não sei se você tinha conhecimento disso. Mas existem diferentes correntes para tentar explicar o olfato, por exemplo, né, o nosso sentido olfativo. E muitas dizem que o sistema olfativo, algumas, na verdade, né, vão dizer que o sistema olfativo ele pode reconhecer uma molécula através da vibração dela. Então, pelo padrão de vibração de uma determinada molécula, é que um receptor, essa é uma das teorias, né, poderia aí ter essa percepção e toda a influência que aquela molécula tem no comportamento de uma pessoa viria daí, né? Então é interessante esse momento em que a gente observa perto de mais de um átomo e consegue ver a realidade de uma outra forma, né? Por isso que algumas pessoas até se abraçam às árvores, digamos assim, em busca de uma troca de energia, uma purificação, um canal que é aberto de conexão. Aí já vou entrar num outro aspecto filosófico-religioso. Existe hoje um estudo muito bacana que é da ecopsicologia, né, que fala que justamente porque a nossa mente foi forjada, moldada no mundo de plantas, dessa química toda, é inevitável essa nossa relação com a natureza ser muito potente, né?
Então, a forma como a gente olha a natureza, trata ela, se reflete na forma como a gente trata uns aos outros, como a gente trata o nosso próprio corpo. Se a natureza é um objeto que eu exploro, o meu corpo é um objeto que eu exploro, né? O corpo de outra pessoa é um objeto que eu exploro. Então, é muito interessante tudo que pode vir dessas observações, de fato. Obrigada, Fran. Perfeitamente, estou satisfeito. Obrigado, Vou, Jorge. vou passar a palavra agora à companheira Renata. Abre seu microfone, Renata. Boa noite a todos. Parabenizar primeiro o Ronan pela palestra, né? Num teor bem científico, que sai daquela coisa um pouco assim, meio de feitiçaria, né? Que sempre foi vista essa coisa das plantas, né? Eu queria fazer uma pergunta, Ronan, com relação justamente a essa questão científica, como que isso hoje se volta para a saúde humana, cientificamente falando, porque você traz da universidade esse conhecimento. Você acha que isso hoje tem uma aplicabilidade maior a nível de comércio, a nível assim de expansão mais para a saúde das pessoas, porque justamente por sair dessa visão tanto de feitiçaria, aquela coisa de, né, de manipulação de planta, aquela coisa que envolvia meio que essa visão que você traz para a gente já é uma visão mais científica, né? Então, como que isso hoje está sendo visto pelo meio científico e o comércio a nível de explorar isso em sentido de saúde para as pessoas? É muito interessante essa pergunta. E lá no final de 1800, quando Michael Faraday fez ali seus estudos sobre eletricidade, e a eletricidade ganhou o mundo, ganhou espaço, houve uma ruptura muito importante, né, que tem a ver com isso, que é justamente nós vivíamos basicamente em contato com a natureza crua o tempo todo. O trovão e o vento e a chuva tinham um significado bastante potente, né? Nós éramos os impotentes e as impotentes diante daquela natureza. Quando a eletricidade é inventada e nós passamos a sentir mais segurança e passamos a fazer mais coisas com os motores, com a autonomia, houve essa separação, né? E, obviamente, também com o processo do desenvolvimento da indústria, por conta da eletricidade, dos motores que foram surgindo, né? Esse processo industrial acabou ganhando os holofortes. Então, a gente tem muito essa visão do mundo moderno ali, dessa ruptura, em que a natureza ela era uma coisa assim de quem é esquizotérico, de feitiçaria, né? Esse negócio de floresta, vem justamente da força semiótica que tem o avanço que as indústrias trouxeram. Então, existe esse tipo de raciocínio, mas ele não é verdadeiro, né? Uma vez que a ciência só conseguiu surgir num ambiente em que o ser humano estava ali imerso por aquela natureza e maravilhado por essa natureza, e a ciência se desenvolveu através da natureza, porque não tem outro lugar de onde retirar o que ela vai estudar, ela tem que tirar do lugar onde o ser humano está, né? A ciência é o ser humano, com método, verificando, analisando. Então, a ciência já vinha de antes do processo industrial, né? Desde os anos 1000, com os persas, bastante forte, conhecendo, catalogando as plantas, a botânica foi iniciando por ali, alguns anos depois foi evoluindo, mas ainda com aquele ar de, por exemplo, tem um botânico famoso, me perdoe agora, esqueci o nome dele, mas ele escreveu um livro muito importante, volta de 1700, se eu não estou enganado, em que ele fala que você segurar um arbusto de uma determinada planta, também não me lembro a espécie, eu li isso há muito tempo, mas segurar o arbusto te protegia se você estivesse caminhando pela floresta. Isso no livro de botânica. Então, até algum tempo atrás, a ciência ainda trazia muito dessa visão supersticiosa, da visão mágica do mundo, né? Quando vem esse processo industrial, é que a gente vai ter essa ruptura e muito preconceito passa a ser colocado ali, do que o natural não é confiável.
o confiável que está no laboratório, né? Agora, esse raciocínio ele perde muita potência hoje, porque hoje, como nós temos cromatógrafos muito eficientes, que são aparelhos para separar e quantificar os componentes moleculares, né, de uma certa amostra, então você consegue descobrir o que uma planta tem de elementos químicos, e são muitos os estudos que podem ser feitos para a gente poder entender onde é que está atuando, em que grupo de células, em que grupo de órgãos. Então, aquela ignorância que a gente tinha sobre o mundo e sobre as plantas, a luz da eletricidade da ciência conseguiu dissipar bastante dessa ignorância mágica, né, que a gente tinha. E hoje a gente consegue ter essa visão que não perde a sua magia, porque para mim não existe nada mais incrível e mágico do que punhado de célula transformar luz, né, elementos da natureza em luz, que é pensamento. Então isso tudo é muito transcendental, toda a vida é muito transcendental. Mas quando a gente fala dessa qualidade terapêutica das plantas, dessa participação espiritual na natureza, né, essa ecologia profunda, que se difere aí de uma ecologia mais rasa, né, esse raciocínio, ele não traz essa visão de que a natureza não é confiável, a natureza é uma feitiçaria. Justo pelo contrário, né, ele começa a respeitar essa nova ciência que tem surgido, né? Não posso falar em nova ciência, mas a interpretação científica tem avançado a tal ponto que a gente começa a entender esses organismos e as relações entre eles num nível mais complexo e mais profundo. Isso nos ajuda a perceber que, sim, aquela natureza tem esse componente mágico e complexo, mas também o que nós podemos fazer com a ciência a partir dessa natureza é muito incrível, né? Então, eu vejo muito as duas coisas andando de mãos dadas, né? E hoje vende-se muito a natureza. Então, você compra um papel higiênico, tá lá no rótulo do papel higiênico mais caro, que tem óleo essencial no papel higiênico, né? Então, óleos essenciais são justamente os componentes voláteis das plantas, voláteis Até com também. relação à própria moradia, né? Quanto mais verde, mais caro o local, né? Isso também, né? Então nós temos aí esses projetos de esses jardins, né, ecológicos, agroflorestas. Vende-se muito, é uma coisa que retorna com muita força hoje, né? Especialmente por conta dessas evidências que a ciência conseguiu encontrar de diversos efeitos das plantas, né? Já faz muito tempo que a gente não acredita só na cafeína, né? Então tem muitas moléculas muito importantes sendo muito estudadas. Por exemplo, não sei se todo mundo conhece, mas a cúrcuma, quem tiver a curiosidade de pesquisar pela AR-turmerona, é uma É molécula que, se você for lá no antioxidante, né? PubChem, É antioxidante, né? A cúrcuma. ela é neurogênica, ela é antioxidante, ela também é inibidora da... Ai, meu Deus, agora me fugiu da cabeça o grupo de neurotransmissores, da acetilcolina, da acetilcolinesterase, tá? Ela inibe a Ela é tipo um acetilcolinesterase. anti-inflamatório, né? Ela funciona como um anti-inflamatório, seria isso? Também. Ela é anti-inflamatória, neurogênica, ela é inibidora da acetilcolinesterase. Então, é uma molécula super estudada, tem muita coisa sobre ela, de uma grande importância, né? E é uma molécula que foi estudada por conta da cúrcuma, ou turmérico, que é uma planta indiana, né? Uma planta ali da Ásia, que tem muitos anos já sendo utilizada na cultura tradicional, mas que a ciência hoje pensou, poxa, mas estão usando há 3.000 anos e está funcionando, vamos estudar isso. Pega a planta, estuda as moléculas, encontra qual que é a via de atuação, né? Qual que é a farmacocinética, a farmacodinâmica, o que está acontecendo com o corpo, com a molécula, quando a gente ingere, quando passa na pele, quando está a 10% de concentração, 90% de concentração. Então, tudo isso traz mais segurança e acabou validando muitos dos conhecimentos antigos. Então, hoje, por exemplo, nós temos a aspirina. A aspirina é maravilhosa, eu nunca digo para ninguém substituir. Mas, se você estiver num local em que não tem aspirina e você tiver acesso, por exemplo, a um óleo essencial de wintergreen, que é 99,9% salicilato de metila, que quando entra em contato com a pele ou é ingerido, se transforma em ácido salicílico, que é o mesmo componente ativo da aspirina, quando é metabolizada pelo nosso corpo, você pode substituir. Então, não é uma questão de vamos trocar a ciência pela natureza, na minha visão, mas uma questão de vamos usar as coisas onde elas fazem mais sentido.
A aspirina foi inventada porque realmente nós temos menos efeitos colaterais, mas na ausência dela, sim, existem plantas potentes que nós vamos poder utilizar com os devidos cuidados, né? Então, vende-se muito a imagem do natural, das plantas, as pessoas estão resgatando isso, mas ao mesmo tempo eu acredito nesse amadurecimento, que obviamente é lento, né? Mas que é tudo que a ciência toca lentamente mesmo, né? Amadurece. Sim, justamente vem através dos estudos científicos da universidade que vem ratificar isso, né? De uma maneira mais, vamos dizer, mais assertiva, né? Menos enigmática, né? Dogmática, esse tipo de coisa que o ser humano tinha mania, né? Só as bruxas manipulam as plantas, esse tipo de falácias, né? Que a gente tinha Pois muito. é. Há Vou passar alguns a anos palavra. atrás, se você soubesse fazer uma pomada, Renata, há alguns anos atrás você iria para a fogueira se eu te denunciasse, Com certeza. Bem, porque vou as passar a bruxas eram palavra denunciadas. Opa, vou perdão, passar a alguém. palavra para o nosso presidente em exercício que está pedindo a palavra. Oh, perdão. Obrigada, obrigada. Ilustrar a sequência desse raciocínio é que a dificuldade, exatamente, que o homem sempre teve na própria alquimia, que estudava não só os elementos da química inorgânica com a química orgânica, era que exatamente nas plantas uma subdose nada realizava e uma dose excessiva poderia matar. Assim como venenos de diversos animais peçonhentos, que gradualmente hoje são usados em diversas modalidades da medicina. Essa situação que o nosso companheiro citou na puxada da Renata, a gente tem aí o extrato de canabidiol, de uma erva que sempre foi colocada como uma mazela da sociedade, uma coisa e outra, e hoje é um potente apoiador de tratamentos dentro da medicina, do Alzheimer, do autismo, com resultabilidade de qualidade excelente. E aí vai outras plantas de caráter alucinógeno para grandes viagens transcendentais, que criaram paradoxos também do vício, como o peiote, a manita muscária, a trombeta e o próprio LSD. E, no entanto, assim como o extrato canabidiol purificado, ele hoje tem uma resultabilidade, é um grande aliador de tratamentos hoje na neurologia, na psiquiatria, tá? No envelhecimento celular, tá certo? Você, com certeza, com o passar dos anos, nas dosagens purificadas das substâncias trazidas de todas essas ervas psicodélicas, tá certo? Nós talvez tenhamos curas de muita coisa escondida aí. Porque a maravilha do jardim de Deus é fantástica. Nós é que não temos o tempo suficiente para ter um estudo adequado, porque morremos antes. E muitas vezes os grandes cientistas eles não têm a sequência devida, daí a dificuldade que o mundo há anos tem as plantas e não consegue enxergar o seu poder. Já os egípcios, naquela época, trabalhavam com toda essa dinâmica, usando pomada de porco, pomada de gordura de crocodilo, que era o que eles mais tinham. A gordura de crocodilo era usada para tudo, dores articulares, e usavam muito uma raiz, que era uma raiz chinesa, que era aquela raiz, qual é o nome, irmão? Que era, que era usada direto na China. Ginseng. Ginseng. Ginseng é uma, mas tem uma mais potente, que tem o jeitinho de um ser humano. Qual o nome, irmão? A mandrágora? A mandrágora. A mandrágora foi a grande erva da China antiga. Todos os grandes... Confúcio usava mandrágora direto com os seus pacientes. É isso. E só que agora nós estamos começando a ver que a gente tem o efeito nocivo e tem o efeito benigno. É saber dosar, e aí os grandes cientistas hoje estão na meca certa. Parabéns pelo trabalho, pela belíssima exposição. Obrigado. Muito obrigada, Ronan. Presidente, você vai encerrar a reunião. Já encerrando essa reunião, tivemos uma média de 19 pessoas. Quero agradecer a todos os companheiros de clube, quero agradecer a presença do meu querido irmão Zamboni, que vem de uma reunião de um terço pelo Brasil afora, e rápido, quando acaba, mergulha aqui conosco para abrilhantar com presença, e eu espero que essa reunião tenha realmente infundado excelentes ideias a todos.
Jorge Amorim, minha querida doutora Iracema Pacífico, sempre presente nas nossas reuniões, e a Silvane, por ter, através da nossa presidente Neide Benchimol, trazido esse campeão, esse menino pelo qual nós nos apaixonamos, e, obviamente, está convidado não só a palestrante, mas visitarmos em momentos distintos. Quando estiver com sua mamãe aqui, vamos marcar um jantar, porque realmente a empatia foi grande, o carinho imediato, pelo carinho que temos por sua mãe. Obrigado a todos. Eu gostaria de, antes de encerrar com a primeira estrofe do hino da bandeira, nós depois possamos ficar num companheirismo para podermos nos agraciar com cumprimentos e desejos de uma noite fraterna. E, com isso, eu convido a presidente, a secretária Patrícia Magluta, a dar início ao primeiro estrofe do hino da bandeira e fazer o encerramento com o sino rotariano. Secretário Sino, boa noite a todos. Imenso prazer tê-los conosco. E logo após o sino, vamos fazer um pouco de companheirismo para a nossa despedida virtual. Patrícia, essa gravação, evidentemente, depois deixar com o Vladimir para ser lançada pelo YouTube, todos os nossos meios virtuais, e apresentar a todos os demais clubes de Rotary, pelo grande poder de informação muito contundente, moderna, e com uma informação de um teor fantástico, pelo amor à vida e principalmente às plantas. E, com certeza, o Ronan é casado com uma hortênsia ou com alguma nome de planta, pelo amor que ele tem. Eu vou encerrar a gravação.